Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, hospitais da cidade de Guarulhos e o programa Mais Médicos. Quais as condições que os hospitais oferecem hoje para a população? Por que, afinal de contas, tanta gente espera numa fila por uma consulta e por um exame? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Quais são os hospitais conveniados com o município, com o Estado? Aliás, quais são os hospitais municipais e os hospitais conveniados com o Estado? E o atendimento está satisfatório? Pois é, para conversar sobre tudo isso e sobre o programa Mais Médicos, como eu disse aqui, vamos receber no Câmara em Pauta de hoje o vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC. Olá, vereador, muito obrigado pela participação aqui no Câmara em Pauta. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Também com a gente o médico e ex-vereador aqui desta casa, Eduardo Carneiro. Olá, Eduardo, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão relevante para a nossa sociedade. E também com a gente, também ex-vereador José Mário Clemente, o popular Zé Mário, também voltando desta casa aqui no programa Câmara em Pauta. Olá, Zé, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar novamente nessa casa e, insisto, prazer em rever os colegas, doutor Alexandre e doutor Eduardo. Muito obrigado. Lembrando a você que é importante que também possa fazer o programa aqui com a gente. Mande o seu e-mail para câmaraguarulhos.sp.gov.br. Participe, opine, critique, sugira. O programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. Portanto, não deixe de assistir este canal que tem compromisso com você. Senhores, começando por você, vereador doutor Alexandre, que também é presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, esteve visitando alguns hospitais da cidade. Queria que você desse um panorama do que você viu antes só da sua resposta. É bom a gente esclarecer para você quais são os hospitais que a gente tem aqui na cidade de Guarulhos. Olha, municipais, temos o HMU, que é o Hospital Municipal de Urgência, o HMCA, que é o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, e o Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso, esses municipais. Os que têm convênio com o SUS, que são hospitais filantrópicos, é o Jesus José e Maria, a Associação Beneficente Jesus José e Maria, e o Estela Maris, que passa por ainda muitas dificuldades, a gente vai falar um pouco disso aqui. Os estaduais, na verdade tem um só aqui em Guarulhos, que é o Padre Bento, hoje. Organizações Sociais de Saúde é o HGG, o Hospital Geral de Guarulhos, e ainda como hospitais privados, temos aqui o Bom Clima, o Carlos Chagas e o Hospital Saúde Guarulhos. Doutor Alexandre Dentista, então, depois de uma visita que você fez aí, queria até que você falasse por quais hospitais o senhor andou, o que o senhor constatou aí? Que raio-x o senhor pode fazer para a gente? Na verdade, houve uma denúncia na Comissão de Saúde sobre as demoras de cirurgias na cidade. E aí, primeiro, nós fomos visitar o sistema regulador da Secretaria da Saúde, o CISREG. E depois nós fomos visitar alguns hospitais para saber, porque o comando de uma parte, as consultas é por conta da secretaria e o controle das cirurgias é por conta, o sistema regulador é por conta do hospital. Então nós fomos visitar alguns hospitais para poder entender o porquê também dessas demoras, né? Mas o que o senhor constatou? De quem é a culpa pela demora, às vezes, na marcação de exame? Na verdade, o que acontece, a demora é por a demora nos exames pré-operatórios, você entendeu? E outra coisa, principalmente, falta de leitos na cidade de Guarulhos, você entendeu? Inclusive, depois dessa avaliação toda, eu fui falar com o secretário da Saúde e ele se comprometeu com esse vereador que até o final do mandato dele terão mais 330 leitos na nossa cidade. Médico Eduardo Carneiro, o senhor clinica em algum desses hospitais ou não, que eu citei aqui? Não, eu fui funcionário público da Prefeitura de Guarulhos durante 18 anos e hoje eu tenho a minha atividade médica apenas na rede privada. Mas conheço bem a situação, sobretudo da saúde pública na cidade. Eu até acredito que a situação é um pouco mais complexa. Nós temos um grave problema de gestão. Isto realmente não tem como não deixar de citar. Existe um problema de gestão. A parte hospitalar é insuficiente, mas talvez seja hoje o grande problema da saúde pública na cidade, o atendimento primário. O atendimento primário nas unidades básicas de saúde. A chamada atenção básica, né? Atenção básica de saúde. O que acontece com os hospitais? Os hospitais superlotados, muitas vezes por atendimento que não cabe a ele. Muitas vezes um atendimento que deveria estar sendo resolvido lá na unidade básica de saúde. Então, para mim, realmente é um problema de gestão.
Zé Mário, e você, que raio-x pode fazer hoje dos hospitais, principalmente aqui na cidade de Guarulhos? Eu não discordo da fala dos dois colegas e lembro que é extremamente importante o subfinanciamento da saúde pública. Hoje nós temos uma demanda muito maior do que a oferta, não só hospitalar, mas assistencial de uma maneira geral. Temos muito pouco médico por 1.000 habitantes, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos vergonhosamente 0,67 médico, não são nem médicos, para cada 1.000 habitantes. Isso nos coloca hoje no ranking mundial, no ranking brasileiro, como a 28ª cidade com médicos por 1.000 habitantes. Se você levar em consideração que somos o segundo município mais importante do estado, o segundo município que mais arrecada no estado, alguma coisa muito séria está errada na nossa cidade. O subfinanciamento é uma coisa extremamente importante. E aquilo que é financiado, embora a pasta normalmente receba aí talvez o segundo orçamento e muitas vezes o primeiro orçamento do município, nós não estamos aproveitando essa medicação, este recurso, como acabou de dizer o doutor Eduardo Carneiro, como deveríamos aproveitar. Há uma inversão muito grande na aplicação desses recursos. Deveríamos estar aplicando pelo menos 70% dos recursos na atividade primária. E hoje há uma inversão. Aplica-se muito na atividade, principalmente terciária, o que não deveria ser feito pelo município. E ainda, infelizmente, paga-se muito caro por terceirizados, que acabam administrando 1/3 do orçamento e com apenas 3 equipamentos. Pimentas Bom Sucesso, Paraíso e UPA São João, o que é outro absurdo de gestão na nossa cidade. Essa porcentagem que você se referiu é do orçamento da saúde, né? Sim. Que hoje passa dos 730 milhões de reais, se não me engano. Exatamente. Então, o que deveria mudar no seu entendimento? Primeiro, o subfinanciamento. Realmente, isso ainda não é suficiente. E isso também não depende só do município. Quando você diz subfinanciamento, só para a gente não ficar muito técnico, você quer dizer o quê? Não se aplica os recursos financeiros que a União deveria aplicar. Isso não é culpa do município, isso não é culpa do governo atual, nem do governo anterior do nosso município. Mas, lamentavelmente, uma grande culpa do governo petista que nos administra há 11 anos. Por quê? Negaram à população brasileira, e estamos no meio da população brasileira, os 10% de orçamento da Emenda Constitucional 29. Hoje o Brasil aplica apenas 3,6% do seu orçamento da parte da União. Os 15% mínimos na Emenda Constitucional 29, que os municípios devem aplicar, nós temos aplicado, o nosso governo municipal, que também é petista, tem aplicado mais de 20% nos últimos 11 anos, por ano. Os 12% mínimos que têm que ser aplicados no orçamento do Estado têm sido acima de 12%. Só que a União negou ao povo brasileiro os 10% que é a PEC 29, que lamentavelmente terminou, depois de anos empurrada com a barriga, terminou agora em 2011, então hoje ela é uma emenda constitucional, não deram os 10% que era previsto, que era estudado e era uma grande solicitação de toda a sociedade brasileira. Hoje aplica-se apenas 3,6% do orçamento da União. Então, a nossa saúde é subfinanciada. Doutor Alexandre, para você também, há um problema com o investimento na saúde? Então, precisaria se investir mais, principalmente as verbas do governo federal, como citou aqui o Zé Mário? Com certeza. Na nossa cidade, o prefeito Almeida investe, quase 30% na saúde. Só que, dá uma olhada, tem que realmente rever aonde está investindo. Você entendeu? Nós temos que ter mais leitos para a nossa cidade. Entendeu? Lógico, agora com a ampliação. Você nas visitas me disse, em outra entrevista, outra oportunidade, que constatou essa falta de leitos, né? Sem dúvida. Hoje nós temos aproximadamente 950 leitos na nossa cidade. E hoje, agora, o secretário, inclusive, me disse que com a construção do Hospital São João, vão aumentar mais 100 leitos na nossa cidade. Isso já para o começo do ano que vem. Foi o compromisso dele com a gente. Daqui 2 anos ele disse que vai abrir os 2 andares que estão faltando hoje, que não estão funcionando nos Pimentas. Com isso aumenta mais 100 leitos na nossa cidade. Tem uma parceria que está em andamento aí com o Hospital Nipo Brasileiro,
Entendeu? Vai ter um hospital na cidade, administrado com a parceria junto com o NIPO, que também aumenta mais 100 leitos na cidade. E o hospital HMU vai ampliar mais, com a ampliação que vai ter, vai aumentar mais 30 leitos para a nossa cidade. E também ele disse, e onde tem que ser investido também, nos exames pré-operatórios, que para o ano que vem está se fechando uma parceria, um contrato aí, onde terão mais 30 mil novos exames para a nossa cidade. Está entendendo? Eduardo, você, como foi funcionário público, e a gente está falando de investimento, acredita que os hospitais aqui, esses que eu citei, principalmente os públicos, né, vinculados ao município e ao Estado, eles têm uma deficiência de equipamentos, de tecnologia? Bom, aproveitando o gancho no que se refere ao orçamento e à parte financeira, eu realmente concordo plenamente com o Zé Mário, visto que realmente há um subfinanciamento. E vale a pena também nós citarmos aqui a famigerada tabela SUS. O problema que passa hoje o Stella Maris, além de todo o problema administrativo que levou, na situação atual, de uma dívida de aproximadamente 50 milhões, que realmente eu não vislumbro uma solução imediata. Eu até, enquanto nesta casa, como vereador, era até uma posição muito individual, eu cheguei a defender até uma intervenção do Estado no Hospital Stella Maris por não vislumbrar nenhuma solução para a dívida atual. Mas essa tabela SUS... Não sei, você não entende que o repasse que a Prefeitura fez aqui, e houve um projeto de lei aprovado aqui pela Câmara de 2.800.000, não vai ser suficiente, claro, mas o senhor acredita que ajuda, pelo menos? De maneira alguma. Que ajuda. Todo dinheiro que entra já ajuda. Mas nós temos fornecedores com dívidas antigas, né, que foram parceladas, profissionais da área de saúde que não recebem. Obviamente que se você vai chegando num determinado momento com essa rolagem de dívida, que o hospital, por mais que a Prefeitura e o próprio governo do Estado, na nossa época aqui, nesta casa, o governo municipal na época, se não me engano, foi 1,5 milhão, ou por volta deste valor, o governo do Estado injetou em torno de 10 bilhões no Stella Maris. Mas não resolve, a dívida é muito grande. Agora, qual o grande problema que tem que ser discutido? O grande problema é a tabela SUS. Quanto que o Hospital Stella Maris, por exemplo, recebe por cada procedimento, por um procedimento de uma cirurgia, por um parto? Essa tabela está extremamente defasada. Sem dinheiro, não tem como fazer uma saúde de qualidade. E voltando à sua pergunta, no que se refere a equipamentos, né? Chegamos no mesmo ponto. Como você vai investir se você não está conseguindo pagar o seu custo fixo dos profissionais com uma tabela SUS defasada? O que vai acontecer com esses equipamentos? É o que está acontecendo com os hospitais da nossa cidade. Ficam defasados. Aí fica uma pergunta. Esses equipamentos não poderiam ser repassados ou pela União ou pelo Estado? Ou são de responsabilidade apenas do hospital? O hospital que tem que comprar os equipamentos? No caso do Stella Maris especificamente falando. No caso do Stella Maris, sim. Ele tem um repasse, ele faz toda essa parte administrativa. Mas, sem sombra de dúvida, o grande problema que nós temos é o subfinanciamento. É essa tabela SUS. A conta não fecha. Tenham certeza disso, a conta não fecha. E daí nós temos essa saúde pública que, infelizmente, é extremamente carente, principalmente para a nossa população da cidade. Só para a gente fechar, então, este bloco. Todo hospital hoje aqui público para você é deficitário? Todo hospital público da cidade é deficitário. E bem deficitário. Por conta desse subfinanciamento? Por conta do subfinanciamento. Que é verba do governo federal, que então, no entendimento de A partir vocês, do momento que a PEC 29 não foi aprovada e nós não temos aí o valor necessário para o financiamento do Sistema Único de Saúde, realmente fica muito difícil. A PEC 29 dizia o que exatamente? Só para a gente poder contextualizar. Em torno de 10%, né, do orçamento voltado, do orçamento da União voltado para a saúde. Quando se fala, inclusive, de orçamento municipal, nós estamos falando aí de 700 milhões do orçamento municipal no que se refere à saúde. Aparentemente, é muito dinheiro. E nós sabemos que não é. A conta não fecha. Eu acredito que realmente exista um problema de gestão.
ninguém me muda o meu raciocínio com relação a isso. Existe um problema sério de gestão. Por mais que nós tenhamos na saúde pública da cidade grandes profissionais de carreira, que nós temos que realmente dizer, mas existe um problema sério de gestão na saúde pública da cidade. Agora, com um orçamento deste, realmente fica engessado, fica muito difícil. A gente vai aprofundar, então, melhor isso no segundo bloco. Depois eu queria até que você explicasse melhor o problema de gestão. É gestão do município, é gestão dos hospitais, é gestão da União, para a gente poder entrar e aprofundar um pouco mais esse debate. A gente vai fazer uma pequena pausa. Câmara em Pauta já volta, é rapidinho, não saia daí. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre hospitais na cidade de Guarulhos, a condição dos hospitais na cidade de Guarulhos, de atendimento, de investimento, de equipamentos. E vamos entrar ainda aqui no programa Mais Médicos, recebendo hoje doutor Alexandre Dentista, vereador do PSDC, Eduardo Carneiro, médico e ex-vereador aqui desta casa, e também José Mário Clemente, conhecido como Zé Mário, também médico e também ex-vereador desta casa. Falávamos então, Eduardo, só para a gente voltar com a palavra que estava com você, sobre um problema de gestão que você citou na saúde, e por isso, segundo você, a saúde tem tantos problemas. De quem é o problema de gestão? É do município? É do prefeito? É do Estado? É da União? É de quem administra os hospitais? De quem é o problema de gestão? Bom, quando eu falo o problema de gestão da saúde municipal, aí nós entramos no tema que não é tão pertinente aqui, mas é um tema político, né? Infelizmente, na cidade de Guarulhos, nós temos hoje um gestor, né, que é o secretário municipal, que, com todo respeito ao servidor público exemplar, que é o senhor Carlos Derman, realmente ele não é da área. Ele não é da área e cometeu muitos equívocos. E continua cometendo vários equívocos. E durante a nossa passagem como vereador nesta casa, conversamos, inclusive, com vários servidores da saúde, servidores de carreira, que conhecem passo a passo os problemas da saúde municipal. E eles nos relataram, muitas vezes, a dificuldade de se implementar algumas políticas públicas de saúde. Por quê? Esbarra no problema político. Quando nós falamos que o grande problema, pelo menos a minha visão, que o grande problema, vamos falar da saúde municipal, não é tanto a parte hospitalar, e sim a atenção das unidades básicas de saúde, o atendimento primário, claro que isso é um problema de gestão. Na gestão você tem um foco. Nós temos vários problemas na saúde, mas na minha concepção, o grande foco é o atendimento primário. E como estão hoje as unidades básicas de saúde? Sucateadas. Qual o estímulo que se faz hoje para o profissional ir para a periferia? Quer dizer, para você há um erro de diretriz, então? Sim, isso é um problema de gestão. Diretriz para se dar atenção para a atenção básica, né? Sim, isso é um problema de gestão. Os nossos hospitais estão superlotados justamente porque as nossas unidades básicas de saúde, elas não funcionam adequadamente. Não temos os profissionais, o número de profissionais que necessitam. Nós não temos uma divisão adequada dos medicamentos. Quem de nós aqui que não conhece uma pessoa, uma família que vai à unidade básica de saúde para pegar uma medicação de uso contínuo, um diabético, um hipertenso, e que muitas vezes dá com a cara na porta? Ou seja, chega lá e não tem um remédio,
Chega lá, tem o remédio, tinha o remédio até a semana passada e acabou. Com 15 dias do mês já se acaba o medicamento. Isso realmente é um problema de gestão, realmente. Tem o problema do subfinanciamento. Mas na minha concepção, da forma que está sendo gerido a saúde municipal, tem grandes equívocos. Fosse você o gestor da saúde, o prefeito, o secretário, você faria o quê exatamente? Primeira coisa, investir cada vez mais no atendimento primário. Não tem outra saída. Se você analisar que hoje os hospitais estão superlotados e que 70% daquele pessoal que está no pronto-socorro hoje não deveria estar lá. Eles estão no lugar errado, eles deveriam estar na unidade básica de saúde e nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs. E nas UPAs também nós temos vários problemas. Mas, sem dúvida, o atendimento primário é o grande gargalo. Tinha ouvido o vereador Alexandre Dentista, vereador, porque o senhor, como presidente da Comissão de Higiene, como eu disse aqui no bloco anterior, foi visitar alguns hospitais. A comissão visitou também as unidades básicas de saúde? Eu tenho visitado por conta própria. Agora, a única visita que nós fizemos pela comissão foi uma denúncia que teve, inclusive aqui na própria sessão. Uma pessoa ligou para o vereador Romildo Santos que o consultório dentário do SECAP estava quebrado por um período. Aí nós saímos da visita do hospital Estela Maris e nós fomos direto para a UBS do SECAP. Foi a visita que nós fizemos pela comissão. Eu tenho visitado algumas UBS na cidade. E o senhor tem entendido da mesma maneira que o Eduardo Carneiro, que as UBS estão sucateadas, que o problema é na atenção básica, que não há o atendimento correto e por isso os hospitais ficam superlotados? Com certeza que se, de qualquer maneira, nós temos um bom atendimento, nós temos profissionais, porque um grande problema também da saúde no município é a falta de médicos. Você entendeu? Nós estamos tentando entender o porquê faltam tanto médicos. Os vereadores estão aqui, os dois vereadores médicos, ex-vereadores que estavam aqui, brigaram um bom período para a classe médica. Teve na gestão deles aí três aumentos salariais que teve, entendeu? Na época deles. E mesmo assim, hoje, o programa Mais Médico também oferecendo R$10 mil para o médico, mais o aporte da prefeitura na moradia e na alimentação. Mesmo assim, existe uma dificuldade. Tanto que nós estamos tendo que trazer médico de fora. Então, hoje, a gente vai numa UBS, a UBS Rosa de França. O secretário Carlos Herman, toda hora que eu fui cobrá-lo, ele estava disposto a mandar médico para lá. De forma nenhuma o secretário Carlos Herman deixou de ter de dar um jeito de mandar médicos para lá. Mas infelizmente não vai, ninguém sabe o porquê. A unidade básica do Rosa de França é central, é do lado aqui do centro da cidade. Você entendeu? Tinha estacionamento para médico, tinha tudo, mas infelizmente, teve uma vez que eu estava acompanhando lá, junto com os moradores, a falta de médico, nós fomos lá, aí o secretário falou, nós estamos mandando 2 médicos para lá. Foi uma médica, ficou lá 3 dias, foi embora. O segundo médico que estava para se apresentar, nem chegou a se apresentar. E ninguém entende o porquê disso. Rosa de França é central. Mas um dos grandes motivos que acaba superlotando os hospitais é exatamente porque a UBS hoje não tem os profissionais médicos, você está entendendo? E a gente vai entrar até no Mais Médicos daqui a pouco para aprofundar melhor o tema, mas antes quero ouvir aqui do Zé Mário sobre o número de UBSs. A gente tem 68, se eu não me engano, na cidade. Você acha suficiente? Em que pese a falta de estrutura da parte sucateada, como disse o Eduardo Carneiro, e a falta de médicos, que disse o doutor Alexandre. Mas o número de UBSs talvez seja suficiente ou não? Tem que construir mais? Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer apenas uma colocação. E essa colocação é feita no sentido apenas de que entendam as minhas próximas colocações. Eu sou médico cardiologista há 34 anos, há 34 anos exclusivamente cardiologista em Guarulhos, e há 30 desses 34 anos, orgulhosamente trabalhando para o município na área pública também, além de na minha área privada. Realmente tudo que o Eduardo falou eu ratifico e reitero. Os 68 equipamentos são insuficientes para a população. Não obstante o que o doutor Alexandre disse, não se trata de má vontade do Carlos Herman, mas que a gestão municipal abandonou a prioridade, que é o atendimento primário,
e eu até complementaria, doutor Eduardo Carneiro, também o atendimento secundário, que seria extremamente importante. Então, não há a priorização do atendimento primário e secundário. O secundário, para quem não sabe, são as especialidades ambulatoriais, cardiologia, ortopedia, nefrologia, que isso é hoje faltam esses especialistas aqui também. Ambulatorial, então. Não é hospitalar. Então, aquilo que eu disse no começo do nosso bate-papo, há um investimento extremamente importante e grande dentro do orçamento minguado da prefeitura, não o minguado orçamento que a prefeitura dê. Em nenhum momento estou aqui criticando a prefeitura atual em relação ao que investe. Ela investe até mais do que a emenda constitucional solicita que seja investido. Tem investido, reitero, mais de 20% todos os anos, nos últimos 11 anos, de governo petista. E todos sabem que eu sou absolutamente antipetista do PSDB e, mais do que ser do PSDB, abomino a política petista. Ainda em cima de gestão, essa é a gestão municipal. O problema principal de gestão macro é a gestão federal, que também é petista, que empurrou com a barriga esses 11 anos e negou ao povo brasileiro o investimento necessário que as outras gestões municipais e estaduais deveriam gerir. Claro que cada gestão municipal tem o seu problema, as suas peculiaridades momentâneas, mas a gestão central falhou e continua falhando. E é muito bom que isso tudo fique claro, porque tem diretamente a ver com o programa Mais Médicos, que vamos conversar há pouco. Só para aproveitar e entrar então no seu discurso, já que o senhor cita investimento, né? E a gente falou aqui, quando o senhor diz que o governo federal negou ao povo brasileiro esse investimento, que seria a recusa da PEC 29, não é isso que a gente colocou aqui? Tem uma outra possibilidade, que a gente comentou, inclusive até fora do ar, deve demorar um pouco mais, os royalties do pré-sal, né? Que deveriam ser absolutamente 25%. Estão usando a saúde. Entenda uma coisa, Leandro. Hoje o governo petista, inclusive com o programa Mais Médicos, ao invés de fazer da saúde uma política pública de Estado, estão fazendo da saúde uma política pública de governo, uma política pública partidária, uma política pública eleitoreira. Só o brasileiro muito desinformado que não consegue enxergar isso. Esta situação dos 75% dos royalties do pré-sal e dos 25% para a saúde e 75% para a educação, é só daqui 5, 10 anos. Então, hoje está se fomentando tudo isso, porque 2014 está aí. E o governo petista se agarra de forma absurda ao poder. E não é PT mais Partido dos Trabalhadores, é o partido do pode tudo. Porque hoje eles estão atropelando a Constituição, estão desrespeitando as instituições, estão provocando um crime contra os brasileiros e contra as pessoas que vêm de fora, desrespeitando todas as leis trabalhistas do país, trazendo pessoas sem a menor segurança, sem 13º, sem férias, sem fundo de garantia, pessoas que vêm de fora porque estão sendo usados politicamente, que vão formar raízes com o país, que vão formar raízes com pessoas do país, que com certeza formarão famílias, e vai fazer água esse programa. Porque, na realidade, a MP 621, medida provisória, que eu chamaria de medida improvisada, que é apenas eleitoreira, ela é absolutamente inconstitucional. Inclusive trazendo médicos sem fazer a revalidação dos seus conhecimentos. Eu, como cardiologista, não obstante com 34 anos de experiência, com uma excelente formação universitária, se eu quiser mudar para os Estados Unidos ou para a Europa, de forma absolutamente correta, eu terei que passar pelo exame de capacitação para lá poder trabalhar. E antes de tudo isso, tenho que falar com fluência o idioma daqueles países. Só nós, só nesse país tupiniquim, cada vez mais tupiniquim, principalmente pela maneira como estamos sendo gerenciados, tanto do governo federal e, lamentavelmente, em muitos outros governos, como também aqui no nosso governo municipal, que quase arrebentaram com as finanças públicas do município agora no último mandato do Tião Almeida. Então, veja bem, não se resolve um problema. Eu vou até dar uma sugestão para o governo Dilma, para acabar com a sede e com a seca do Nordeste.
mande torneiras para lá. É a mesma situação. Estão usando os médicos em vez de usar estrutura, em vez de financiar a saúde. Todos nós vemos todos os dias nos noticiários as macas, os SAMUs, o abandono nas grandes cidades. Nós estamos enxergando tudo isso, não é o doutor Zé Mário que está dizendo. E, lamentavelmente, o governo petista, com uma medida improvisada, que chamaram de medida provisória, estão tentando fazer do médico o salvador da pátria. Não é, é falta de estrutura. Ok, então, mas acho que ficou claro que pré-sal não substitui PEC 29. Eu vou fazer um pequeno intervalo. O Zé Mário aqui já introduziu o tema mais médicos, que a gente então agora vai, a partir do terceiro segmento, aprofundar aqui. Já vimos que o debate vai ser bastante polêmico. Segura aí, então, a gente volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Câmara em Pauta de volta, tema de hoje, falando sobre os hospitais da cidade de Guarulhos. E agora vamos entrar mais com profundidade no programa Mais Médicos do Governo Federal, recebendo hoje a participação do vereador do PSDC, doutor Alexandre Dentista, Eduardo Carneiro, médico e ex-vereador aqui da Câmara, e também José Mário Clemente, conhecido como Zé Mário, também médico e também ex-vereador. Quero começar pelo vereador atual da casa, doutor Alexandre Dentista, do PSDC. Vereador, uma das reclamações que o senhor mesmo constatou aí, e é muito comum da população, é a falta de médicos, principalmente na atenção básica, que é o que tanto o Eduardo Carneiro e o Zé Mário também reclamaram aqui. Não há uma atenção, um foco voltado à atenção básica. E, principalmente, faltam os médicos, então é uma reclamação muito comum da população nas unidades básicas de saúde. A ideia do governo federal com o programa Mais Médicos é talvez abastecer esses locais menos favorecidos ou em que os médicos formados aqui não querem trabalhar, com os profissionais vinculados ao programa, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Queria primeiro saber se o senhor aprova o Mais Médicos, se o senhor entende que é uma medida benéfica aqui para a saúde do Brasil. Com certeza, escutando doutor Eduardo Carneiro, doutor Zé Mário, a gente sabe que não é o problema da saúde, não é só realmente médico, é estrutural também, tá? Agora, o que acontece? Tem feito de várias maneiras para tentar que tenha médico do nosso país. Porque é difícil você... O fato do médico estar atendendo uma pessoa, só do simples tratamento que o médico dá para a pessoa, a atenção que o médico dá para a pessoa, porque a gente sabe, mesmo no médico particular, a gente passa por alguns médicos que te agridem, te falam de maneira grosseira, tá entendendo? Então, o simples fato daquele médico dar uma atenção, principalmente aquela pessoa humilde da periferia, aquela humilde lá do Nordeste, a gente sabe que isso é muito importante, a parte psicológica também, que o médico tem esse carinho com a pessoa. Agora imagine um médico tratando com uma pessoa e o cara falar em espanhol, e aquele cara que mora lá, que você tem que pegar um barco para atravessar para atender a pessoa, como que o cara vai entender? Ele mal entende o português, como que ele vai entender espanhol? Então eu tenho realmente essa preocupação. Mas de tudo que está sendo feito para que os médicos do nosso país atendam, e infelizmente não está conseguindo, aqui na cidade, nos últimos 4 anos, teve aumento 3 vezes dos médicos. Mesmo assim, nós não temos um médico na cidade. O governo o governo estadual, o governo federal estão fazendo de tudo para poder ter mais médicos. Não tem médico. Agora, nós também não podemos deixar a população desassistida.
Então, eu acredito que eles estão tentando uma maneira para que tenha médico para poder assistir a nossa população. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que também o problema todo é estrutural. Quer dizer, então, além da falta de profissionais, há a falta de estrutura, como inclusive o Zé Mário colocou aqui. Eduardo, a gente sabe, como disse o vereador Dr. Alexandre Dentista, que o problema da saúde não se passa só pela contratação de médicos, embora os profissionais sejam muito importantes. Queria que você me falasse um pouco de como o senhor enxerga o programa Mais Médicos e dá aqui um dado, que hoje o Brasil possui apenas 1,8 médico por 1.000 habitantes, que é uma taxa menor do que a Argentina, que tem 3,2, por exemplo, Uruguai 3,7, Portugal 3,9 e Espanha, já na Europa, com 4. Como é que o senhor vê esse programa? É benéfico trazer esses médicos, sejam eles brasileiros vinculados ao programa, ou sejam eles estrangeiros, para atender essas UBSs, esses locais mais de periferia, ou não? Primeiramente, Leandro, com relação ao percentual médico habitantes, nós temos, como você disse, por volta de 1,8, se aproximando de 2 médicos a cada 1.000 habitantes. Inferior aos demais países, mas superior ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que é um médico para cada 1.000 habitantes. Qual é o grande problema, então, se nós temos um percentual praticamente 100% a mais, o dobro do que preconiza a Organização Mundial de Saúde? O grande problema é a concentração desses médicos. A grande maioria dos médicos estão onde tem estrutura. Se você analisar bem, a grande concentração dos médicos estão na região sudeste, na região sul. Nós temos grandes deficiências na região norte, na região nordeste. Agora, no que se refere ao programa Mais Médico, eu sou totalmente contrário da forma que foi feito. Isso, na minha concepção, é uma coisa totalmente absurda. Para o senhor, independente da forma como está sendo feito, não tem nenhum benefício o programa Mais Médicos? Da forma que está sendo feita, de maneira alguma. O senhor faria diferente? Totalmente. Como? Primeiro é o seguinte, vamos falar a respeito do programa Mais Médico, da forma que está sendo feito. Médicos de outros países que não passam por um processo de revalidação. O Zé Mário já disse. Quando a gente diz revalidação, do seu diploma, do conhecimento aqui no Brasil, a prova aqui, técnica né? do conhecimento deste profissional. Ou seja, já disseram, meio médico é melhor do que nenhum. Nós lidamos com vida. Não é bem assim. Da forma que está sendo gerenciado o programa Mais Médicos, que, na minha opinião, hoje, o ministro Padilha, na minha opinião, ele não é ministro, viu? Caro colega Zé Mário e vereador Alexandre. Não é médico, tem CRM. Ele não é médico. Ele é formado em medicina. Médico é quem faz a medicina no dia a dia. E ele se diz toda hora dizendo que é médico. Não, ele não é médico. Ele é formado em medicina. É diferente. Segunda coisa, claro que é um programa 100% eleitoreiro. Ele é candidato ao governo do Estado de São Paulo. Ele não é mais ministro. Como um programa igual ao programa Mais Médicos do governo federal não teve nenhum aval de nenhuma instituição da classe médica no país. De todos os conselhos regionais de medicina do Estado de São Paulo, de todos os estados, Associação dos Médicos, Confederação dos Médicos, Sindicato dos Médicos, Conselho Federal de Medicina, a própria OAB. São contrários da forma que está sendo gerenciado. Esse é um engodo. Eu costumo dizer sempre que o tempo é o senhor da razão. Quem discordar, aguarde. Isso é um verdadeiro engodo. Isso é um programa eleitoreiro, vai virar água, com profissionais, uma grande maioria cubanos, de uma bolsa de R$10.000, como disse o vereador, mas que o profissional recebe 25% dessa bolsa. 75% dessa bolsa vai para o governo de Cuba.
Isso não é segredo. A população já está sabendo disso. Isto é um programa, um programa de política de saúde ou isto é um programa ideológico? Fora isso, a grade curricular da medicina em Cuba não é compatível com a nossa grade curricular. Além do mais, a dificuldade da comunicação, que é importante em qualquer área, muito mais na medicina. Então, realmente, sou totalmente contrário, acho realmente um programa eleitoreiro. Infelizmente, o ministro atual Padilha se agarrou tentando defender esse projeto, porque é candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas o senhor faria algum programa ou parecido, ou de maneira diferente? Existe uma saída, Leandro. Então vamos lá. Como eu disse aqui, o grande problema nosso é a concentração dos médicos nas regiões mais populosas e com mais recursos. Como levar esses profissionais para as regiões afastadas? Existe um projeto de lei na Câmara Federal, carreira de Estado para o profissional da área médica. Carreira de Estado você resolve, claro que você não vai resolver 100%, mas vai resolver muita essa situação de você ter essa dificuldade de levar um médico para os locais mais distantes. A carreira de Estado é uma grande ideia, é um projeto de lei que está parado lá, nem sei quantos anos mais, se estudando. E por que não se pega realmente esse projeto? O próprio governo, o governo federal, por que não pega esse projeto? Agora, vendo toda essa repercussão, já começaram a falar a respeito disso. Fora que também ninguém fala a respeito da formação dos nossos médicos. Aberturas de várias instituições de medicina no país, formando médicos sem as mínimas condições. Não são só apenas os médicos estrangeiros. Nós também temos médicos mal formados no nosso país. Escolas que não têm hospital próprio, que não tem um hospital para que esses profissionais possam ser formados. Não capacita praticamente, né? Não os capacita na prática. Então, o problema ele é muito, muito grave, muito difícil, sem dúvida. Agora, uma das propostas para melhorar esta ida do profissional para as regiões periféricas e para as cidades do interior, os locais mais longínquos, sem dúvida a carreira de Estado. Por aí passa a solução da saúde pública do país. Zé Mário, não sei se você... Claro, com certeza o discurso do Eduardo Carneiro, obviamente eu sei que você vai concordar, mas também não seria necessário, só para a gente pelo menos entrar no assunto, já que a gente está chegando ao final desse bloco, desenvolver aqui em Guarulhos a tão sonhada e tão falada faculdade de medicina, para poder também formar mais profissionais e dirigi-los, talvez, para essas partes menos privilegiadas da cidade? Não, isso não resolve, Leandro. Primeiro que já... Não passa por aí para você? Não passa. Não é que não passa de fato. Não é uma opinião só. Isso é uma opinião baseada em evidências. Não é uma opinião pessoal apenas. Na realidade, ainda voltando e explicando a tua pergunta, o ministro Padilha recentemente tentou justificar o porquê não se faria a revalidação desses médicos, porque esses médicos, doutor Alexandre, iriam atender a periferia, não na Avenida Paulista. Ou seja, o governo petista está fazendo o Brasil, 2 Brasis. O Brasil do PT com Z, Brasil, e o Brasil com S, que é de todos nós brasileiros. Então, um médico mal formado, um médico não competente, vai atender o brasileiro comum. Eu quero ver se a Dilma vai lá para ser atendida por ele. Eu quero ver se o próprio Padilha, ou se o Zé Sarney, ou eles vão vir aqui para o nosso hospital sírio-libanês. Para vocês terem uma ideia, porque nós médicos e as instituições não temos absolutamente nada contra médicos estrangeiros virem para o Brasil. Como eu, como cidadão do mundo que sou, posso ir trabalhar nos Estados Unidos. Quer dizer, não é uma questão de corporativismo no seu entendimento? Absolutamente não. Haja vista que, em média, nos últimos anos, tem tentado entrar no Brasil oficialmente
e passaram no Revalida e passaram a ser um médico com todos os direitos, inclusive o direito de não ir para um local que não tenha estrutura, inclusive esse direito, em média 1.800 médicos. Os últimos 1.776 desse ano que fizeram, não do mais médicos, médicos que vieram para tentar se instalar como profissionais no Brasil. Você sabe quantos deles passaram? 8%. 8% dos que vieram com a intenção de fazer o exame, de, aspas, tornarem-se cidadãos brasileiros com todos os direitos que os médicos formados aqui têm. Insisto, até o direito de não ir para um local que não tenha estrutura. Porque é muito fácil falar o médico lá, o médico acolá. É aquilo que o Eduardo acabou de dizer. Esse 1,8 está 0,8 acima do que preconiza a Associação Mundial de Saúde, a OMS, a organização. Nós temos hoje 200 escolas médicas no país. Em número de escolas médicas, a gente só perde para a Índia. Então, o problema não é falta de médico, como há pouco vocês falaram na palavra do Alexandre. Não. Agora, por que o Alexandre bem o disse, houve... E como brigamos, né, doutor Eduardo, pelo PCCS dos médicos guarulhenses, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que a gente tinha uma evasão de médicos no serviço público muito grande, em função de baixíssimos salários e não vislumbrando uma carreira, conseguimos a 3 mãos, Comissão de Higiene e Saúde Pública, onde eu e o Eduardo estávamos aqui na Câmara, a PM de Guarulhos e a própria Secretaria, fizemos um plano novo, onde hoje... Todas as vezes, doutor Alexandre, que tem concurso público, hoje temos sempre no mínimo de 3 a 4 vezes mais inscritos hoje do que vagas. Aí, voltando àquilo que há pouco o senhor falou, não é que os médicos não estão querendo trabalhar. Eu quero que o senhor me fale, como vereador, dentro do seu mandato, quantos concursos públicos foram feitos para preencher essas vagas. Acontece que o interesse do PT é outro. Interessa ao PT continuar pagando uma fortuna à SPDM de São Paulo, desses 700 milhões de reais, que apenas administra um equipamento público da cidade, que é o Pimentas Bom Sucesso. Interessa ao PT pagar uma fortuna para quem administra a Santa Casa de São Paulo, que aqui em Guarulhos apenas administram 3 equipamentos de saúde. O povo brasileiro e todos nós somos apenas usados por essa quadrilha chamada PT. Esta é que é a verdade, que dói nos ouvidos de muita gente, mas é a verdade. Eu, como cidadão, tenho o direito constitucional de colocar as minhas ideias. Isso é um direito constitucional. Não preciso Somos estar... um país dito democrático, né? A opinião pode ser dada, claro. Não é bem isso. Nós vivenciamos, Leandro, infelizmente, uma ditadura petista travestida de democracia. Só não enxerga isso quem não tem olhos de ver. Infelizmente. E só para terminar o Mais Médicos, os nossos meninos de 6º ano da Faculdade Federal de Medicina do Ceará, no começo do ano, fizeram a provinha, a provinha é força de expressão, a prova revalida, a provona. São 110 questões de múltipla escolha feitas por vários grandes professores de universidades brasileiras, seguido de prova prática, que seria uma segunda fase, como é o caso da OAB. Fizeram a prova, doutor Alexandre. Quase 80% dos meninos do 6º ano passaram. Os últimos 1.776 médicos que tentaram entrar oficialmente no Brasil, só 8% passaram. E não são só médicos cubanos. Cubanos, chilenos, bolivianos, espanhóis, portugueses, franceses e até americanos. Então, veja, é um grande engodo o que estão fazendo com o Brasil. É que as eleições estão aí e eles sabem que tudo que de estrutural deveriam ter feito nesses últimos 11 anos para que a gente tivesse uma assistência médica à altura da necessidade do povo brasileiro e do dinheiro que é nosso, que não é deles. O gestor é apenas um condômino do poder. Ele está de passagem, o dinheiro é da população e da sociedade. Só que agora não dá mais tempo, pelo menos a curto prazo não. Então, vamos escolher um bicho para a gente pôr a culpa nele, médico. Insisto nesse exemplo banal, vamos acabar com a seca do Nordeste.
Como não dá tempo de fazer a transposição do São Francisco, que está lá enterrado milhões e milhões de reais, não foi feito, vamos comprar um monte de torneira e mandar para lá. Ok, vereador. Acho que ficou bem clara a sua opinião, que eu preciso já encerrar o bloco. Já estouramos bastante, por sinal, mas no último bloco quero ouvir também a opinião do vereador doutor Alexandre Dentista sobre o plano de carreiras, que acho que é importante também debater isso sim aqui, principalmente para a cidade de Guarulhos. Não saia daí, a gente já volta com mais Câmara em Pauta falando de hospitais aqui na cidade de Guarulhos e o programa Mais Médicos, o programa pegou fogo. Não saia daí, a gente já volta. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, tema de hoje, falamos aqui um pouquinho sobre os hospitais já da cidade de Guarulhos e agora também entramos no Mais Médicos, programa do governo federal, recebendo no debate de hoje, vereador da Casa do PSDC, doutor Alexandre Dentista, Eduardo Carneiro, médico e ex-vereador aqui da Câmara, e José Mário Clemente, popular Zé Mário, também médico e ex-vereador. No bloco anterior, doutor Alexandre, falamos então um pouco sobre plano de carreira de Estado, colocado aqui pelo Eduardo Carneiro e também pelo Zé Mário. Queria que você comentasse um pouco se você acha necessário que exista esse plano de carreira, que esse plano de carreira saia lá da gaveta dos projetos do Congresso, que, aliás, muitos projetos começaram a ser desengavetados, né? Alguns pelo protesto, voto aberto, enfim, na Câmara, alguns projetos têm saído e têm sido votados. Se o senhor defende que esse projeto deveria ter sido votado, e se o senhor defende um plano de carreira para a cidade de Guarulhos em especial também? Então, pelo que eu escutei no bloco anterior, que o doutor Zé Mário comentou, com certeza é muito importante isso. Agora, o que acontece, a experiência que o doutor Eduardo me passou, que quando você tem esse plano de Estado, o que acontece? Você é convocado. Isso eu achei muito importante também. Porque, infelizmente, aqui no município, hoje o médico pede para ele ir hoje para um bairro mais distante, infelizmente o médico não vai também. Então é bom com esse plano do Estado, com certeza, tem maiores vantagens, estruturas e tudo mais para o profissional, mas também o que acontece, o secretário da Saúde também vai ter condições de poder convocar para onde o médico deve ir. Porque hoje, infelizmente, o secretário da Saúde também fica à mercê dos médicos de mandar um médico lá para o Jardim Rosa de França, que é aqui do lado, e o médico não quer ir também. Então, com certeza, deve ser muito importante esse plano de carreira do Estado para poder realmente o secretário de Saúde, lógico, o médico vai ser muito mais valorizado, vai ter estrutura para o cara poder trabalhar, porque eu vejo o problema da estrutura é o seguinte, tem muita gente que vai no postinho de saúde, porque o cara não vai trabalhar e vai pegar um atestado médico. Quantos médicos com a sua responsabilidade não dão, o médico é ameaçado. Eu tenho um cunhado meu, é médico, que trabalhava até pouco tempo na prefeitura, e com certeza nós escutamos, eu escutei diversas vezes isso. Foi ameaçado, o cara está com uma fila grande lá na porta, ele quer passar na frente, a mãe dele está lá passando mal, ele quer passar na frente e vai querer bater no médico. A gente sabe também o lado humano, a pressão que o médico escuta lá. Então, com certeza é importante essa valorização do profissional, tá entendendo? Para que também o secretário da Saúde também possa falar assim, aquele posto falta um médico, você vai trabalhar lá. Hoje eu vejo uma dificuldade dessa, vendo do lado do secretário da Saúde. Então, com certeza, essa valorização do profissional é muito importante. E eu até acabo vendo com os colegas, para mim é um prazer estar revendo os meus dois amigos aqui, que a grande preocupação também do médico hoje não é só salarial também. É ter segurança para trabalhar, é ter estrutura para ele poder trabalhar. E, com certeza, o governo tem que dar tudo isso para um profissional trabalhar com qualidade. Mas supondo que este plano de carreira não saia da gaveta tão cedo,
né, como alguns projetos ficam muito tempo parados no Congresso, supondo que não saia tão cedo. É possível, principalmente pelo senhor aqui, presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, junto com os vereadores desta casa, conseguir aprovar um projeto de lei, ou pelo menos para tentar um plano parecido aqui para a cidade de Guarulhos, para o município especificamente? Com certeza, nós temos que... Eu vou aproveitar, depois dessa entrevista aqui, levar essa discussão para... Lógico que eu tenho que pegar mais bagagem de experiência com eles, você entendeu? Agora o que acontece? Vou estar levando essa discussão para a Comissão de Saúde e com certeza nós não precisamos ficar à mercê do Estado. Nós também podemos fazer alguma coisa pela nossa cidade, pela Câmara Municipal da nossa cidade. Agora, não sei, Eduardo Carneiro, me corrija se eu estiver errado. Acho que ninguém deve trabalhar onde não quer, né? No caso aí, seria convocado talvez o médico que fosse funcionário público, não sei, de repente. Mas há uma possibilidade de vincular a formação do médico ao Estado. Por exemplo, aqui, ó, até pelo programa Mais Médicos mesmo. Seriam abertas 11.500 vagas nos cursos de medicina no país até 2017, 12 mil vagas para a formação de especialistas até 2020. Desse total aí, 2.415 novas vagas de graduação já foram criadas e implantadas até o fim, serão implantadas até o final de 2014. E há uma espécie de vinculação de que esses médicos formados, ou com uma parte da bolsa vindo até pelo governo federal, depois trabalhem por 2 anos na atenção básica no SUS. Seria por aí, talvez, tentar a vinculação hoje do estudante de medicina, de repente, para que ele não pague a mensalidade integral, mas que ele possa servir também ao governo nesse momento que precisa? Seria uma saída ou não? Primeiramente, esses dados que você passou, Leandro, isso é um jogo de número. E quem faz com uma inteligência política muito grande. São simplesmente números. Da mesma forma, a respeito dos royalties e dessa história do futuro dinheiro que vai vir do pré-sal. Isso é um jogo de números, isso é um engodo, é uma tremenda de uma enganação. Outra coisa é no que se refere, o governo tem dito que abrindo novas escolas de medicina em determinadas localidades, vai ter uma maior facilidade de fixar esses médicos naqueles locais dessas escolas. A nossa realidade não é essa. Existem provas estatísticas que isso não é real. Eu acho que o grande erro hoje do governo da Dilma é justamente não ouvir as instituições com experiência. E talvez tenha sido, não me espanta vindo de quem veio, mas inicialmente, antes do programa Mais Médico, a presidente Dilma e o ministro Alexandre Padilha chamou até Brasília todos os representantes das mais variadas instituições de saúde, sobretudo da nossa classe, a classe médica, para se discutir um novo programa no que se refere à deficiência de médicos em determinadas localidades. Houve algumas reuniões, as entidades médicas sentiram prestigiadas naquele momento. Todo mundo imaginou que realmente iriam ser ouvidos, que essas instituições levariam propostas e essas propostas seriam discutidas. Simplesmente no estalar do dedo, o presidente simplesmente não ouviu mais ninguém. Foi totalmente contrário a algumas colocações e alguns dados estatísticos que as nossas instituições levou para o governo federal. E surgiu, do nada, como um passe de mágica, esse projeto do Mais Médicos. Realmente não tem como dar certo. E eu vi ontem, inclusive, o discurso da presidente. Ela gosta de ser chamada de presidenta, né? Não sei de onde que se tirou isso, mas eu vi ontem o discurso da presidente dizendo que a classe médica, ou uma boa parte, cometeu um grande equívoco, inclusive dizendo-se em crime de xenofobia na recepção de alguns médicos cubanos, se não me engano, lá em Fortaleza. Claro que eu não compartilho com as atitudes de alguns colegas que tiveram lá, mas isso é uma tremenda de uma inverdade. Realmente pegaram a nossa classe, pegaram os médicos do Brasil como o culpado
por todo o caos que nós temos na saúde pública. Esta é uma realidade. Não existe nada de xenofobia. Pelo menos da minha parte, falo da minha parte, de maneira alguma não tenho nada contra cubano, com médico cubano, com médico da Bolívia. Pessoalmente não tenho nada. Acho que eles estão entrando no sistema de escravidão. E disso eu não tenho nenhuma dúvida. Talvez eu tenha até uma admiração até muito maior, claro que isso não vem ao tema aqui, tem muito mais admiração aos cubanos que têm a coragem de atravessar o mar do Caribe nas canoas e ir para os Estados Unidos. Porque por não suportar o sistema de escravidão e de ditadura que existe em Cuba. Do que esses ditos médicos que se submetem a um sistema de escravidão, recebendo 25% do salário. Caro Leandro, caro colegas aqui na discussão, realmente isso não vai virar água. O tempo é o senhor da razão. Podem esperar, é uma medida eleitoreira, não tem o mínimo de condição de dar certo. Ok, vereador. Ex-vereador, é hábito de chamar. Bom, eu queria agradecer já a participação de vocês. Vou pedir as considerações finais brevemente para a gente fazer as despedidas. Agradecer muito pela presença e dizer a você que acompanha o Câmara em Pauta que a parte eleições e a parte palanque, a gente tentou aqui trazer para você um pouco da discussão sobre os hospitais da cidade de Guarulhos e sobre pontos de vista sobre o programa Mais Médicos principalmente. Começando pelo senhor doutor Alexandre Dentista, nosso vereador da casa. Muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta de hoje. Eu que agradeço mais uma vez um convite, um prazer em rever os meus amigos ex-vereadores aqui na cidade que lutaram muito pela saúde nessa cidade. Tema polêmico, com certeza o programa Mais Médico é um tema muito polêmico e a gente sabe que infelizmente a saúde no nosso país está realmente sucateada, a saúde do nosso país, precisando melhorar muito e principalmente dar estrutura para os médicos trabalharem. Mas também saúde não é só médico e remédio. Médico também é o dentista, que tem um salário aqui duro. Os vereadores aqui cobraram nas últimas 3 últimos aumentos salarial para os médicos e os dentistas ficaram esquecidos. É o que eu estou tentando refazer agora, um acerto com o secretário para valorizar dentista. E não só dentista, enfermeiros, auxiliares, porque saúde... Profissionais da saúde, né? Todos os profissionais da saúde, você entendeu? Então, essa é a minha ideia, por isso que é importante estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite e estar revendo essas duas experiências aqui. Doutor Zé Mário é uma enciclopédia ambulante. Parabéns. Prazer em revê-los. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, Eduardo Carneiro, médico e ex-vereador dessa casa, muito obrigado pela presença também no Câmara em Pauta de hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado aos colegas aqui do debate, o doutor Alexandre e o doutor Zé Mário. É sempre um prazer de estar aqui discutindo a respeito de temas relevantes da saúde do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Zé Mário, muito obrigado por ter voltado aqui a esta casa também e ter participado do Câmara em Pauta com a gente. Muito obrigado. Você também é médico e ex-vereador desta casa, repito. Obrigado pela participação. Muito agradecido, Leandro. Obrigado a todos. Prazer enorme em rever vocês também. Só na minha consideração final, relembrando que, de fato, não há como, Leandro, não há como desvincular. Não se trata de palanque nem de política. A vida é política e a vida política é palanque e interfere na nossa vida do dia a dia. Lamentavelmente, infelizmente, a saúde está sendo usada não como política de Estado, mas como política de governo, como política partidária, como política eleitoreira, lamentavelmente, em função da população brasileira que tanto sofre. Eu lamento profundamente como cidadão e como médico. Obrigado. Obrigado, portanto, ao doutor Zé Mário também. Quero só mais uma vez ressaltar que a nossa parte, pelo menos a gente tenta fazer, viu, Zé, que é a informação jornalística, a informação de qualidade para quem está aí do outro lado assistindo, principalmente a TV Câmara, que agora vem ganhando credibilidade aqui cada vez mais na cidade de Guarulhos. Então, quero sempre lembrar você que o nosso encontro marcado com o programa inédito, toda sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde. Transmissão tanto pela NET, operador de TV por assinatura, como também pela internet aqui no site da Câmara. Transmissão simultânea você pode acompanhar por qualquer um dos 2 canais de comunicação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e a gente faz o melhor programa que a gente pode para você, porque você merece. A gente se vê por aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.